Sejam todos bem-vindos na nossa casa. É uma alegria estarmos reunidos aqui novamente, principalmente, final do ano chegando, a poucos dias do Natal. O ano inteiro nós aqui, alguns de vez em quando, mas sejam sempre bem-vindos, outros sempre com a gente. Então, convido todos vocês a fecharem os olhos, a pensarem na presença do nosso amado Mestre Jesus, se aproximando de cada um de nós, nos abraçando, nos envolvendo nessa paz. Que nesta noite nós possamos lembrar o seu Evangelho, o seu ensinamento e ter força e resignação para colocar todo esse aprendizado em prática. Pedimos, Senhor, também que ilumine o nosso planeta para que os homens possam deixar de lado o egoísmo, a ambição e praticar a paz e o amor. Abençoe, Senhor, também a nossa nação, todos os trabalhadores que possam sempre dar o seu melhor em toda a profissão, lembrando sempre dos ensinamentos e do amor ao próximo. E que toda criança, Senhor, possa conhecer a sua essência e levar para sempre para frente a confiança, a fé e a esperança. Abençoa, Senhor, também a nossa casa, o nosso lar terreno e aqui o nosso centro, para que possamos sempre ter discernimento e ânimo para fortalecer os nossos aprendizados. Esta noite envolva também a nossa irmã Carol, para que ela possa se sentir inspirada, segura e confiante no ensinamento. E abençoa também, Senhor, todos os nossos irmãos que se encontram desabrigados, doentes, enfermos, que todos também possam receber a sua presença, alegrando os corações e curando, se for de merecimento. Assim, agradecemos, Senhor, por tudo e iniciaremos o trabalho desta noite. Hoje nós temos a nossa amiga Carol, que é daqui da cidade de Cambé, porém trabalhadora também do Maria de Nazaré, que não deixa de ser mãe, em Rolândia, e ela que vai trazer a palavra para a gente. Todos. É sempre uma alegria, quando nós nos reunimos para elevar os nossos pensamentos, para fazer aquela comunhão de boas vibrações. E eu sempre friso, que por mais que a gente esteja em casa, a gente faça as nossas orações, quando a gente vem, para a casa espírita, ou para a igreja, ou para qualquer lugar, que a gente já tem aquela intuição que está indo para fazer a oração, a gente já vai com o espírito mais preparado. E aí a gente acaba sentindo e recebendo mais, as energias que vêm do alto. E a gente acaba absorvendo melhor, se concentrando melhor, também por conta de todo o trabalho que a espiritualidade faz, à espera de cada um de nós. Então que essa noite a gente consiga, juntos fazer essa reflexão. Eu separei para a gente conversar hoje uma mensagem muito interessante. Eu gosto muito desse período de fim de ano, Eu sou a maluca do caderninho de anotar, fazer planilha, não sei vocês, mas eu adoro, E todo final de ano o que a gente faz, Vai lá pensar o que a gente quer para o ano que vem, Coisas boas sempre, E aí a gente pensa mil coisas, E eu sempre brinco, Não, vou ir para academia, vou fazer dieta, vou estudar, vou ler, mas a gente geralmente não faz nada disso. Mas, pensando em todo esse clima de fim de ano, eu resolvi falar um pouquinho sobre a iluminação interior, trazer essa mensagem. Por quê? Porque essa é a nossa principal tarefa. Qual que é a principal tarefa de cada um de nós? Desenvolver o nosso espírito.
desenvolver o amor, a serenidade, né? A fraternidade, a indulgência, a benevolência, trabalhar tudo isso dentro, né, das nossas casas, do nosso trabalho, em todos os lugares que a gente estiver. E quanto mais lindo que é a gente pensar nisso, pensar em Jesus, em tudo que Ele nos ensinou, em tudo que Ele nos deixou. E a essência do ensinamento do Cristo é esse convite para a reforma íntima, é esse convite para a nossa iluminação interior. E eu separei uma mensagem para a gente falar aqui, que é do Chico Xavier, psicografia do Emmanuel, e ela chama Reconforto. E é interessante porque ela vai falar assim: não nos bastará clamar Senhor, Senhor, para atravessarmos de forma gloriosa as portas da iluminação espiritual. Então, Emmanuel, ele é sempre muito forte as reflexões dele. Por quê? Porque nós somos acomodados, né? Então a gente acha e a gente quer tudo muito fácil na nossa vida. Então a gente acha que, perdão, Senhor, e está tudo certo. Só que a gente já aprendeu ao longo das palestras, dos livros que a gente lê, que mais do que clamar, mais do que palavras, vão ser as ações que a gente praticou, vão ser os sentimentos, né? Vai ser o carinho com que a gente tratou as pessoas que estão ao nosso convívio, vai ser a indulgência com os erros alheios que a gente teve ao longo da nossa existência material. Porque só falar, né, só clamar, não vai nos ajudar. E aí Emmanuel continua: muitos solicitam proteção divina ao Divino Mestre em lágrimas e convulsão, mas não lhes aceitam os desígnios salvadores. Então, muitos de nós choramos, pedimos para Deus, mas quando vem, né, vem as nossas provas, vem as nossas tribulações, para que a gente aprenda, a gente reclama, a gente não aceita. E a gente já aprendeu que as dificuldades, elas são os degraus que a gente vai usar para a nossa evolução. Na verdade, as dificuldades vêm para quê? Para nos testar mesmo, porque eu sempre brinco, né? Eu sou maravilhosa se ninguém me contrariar. Sou ótima, né? Se fazer tudo que eu quero, é uma maravilha, não sei vocês, mas se todo mundo falar meio que a gente fala, a vida é uma beleza, né? Tudo maravilhoso. Se ninguém me mandar fazer o que eu não quero, então aí eu fico muito feliz, né? Mas quando alguém me manda fazer o que eu não quero, ou quando alguém fala que eu vou ter que fazer tira alguma coisa que eu acho que é direito meu, mesmo que não for direito meu, mas se eu acho que é, aí a gente já vai se revoltando, a gente já não vai aceitando. E a vida é assim, ao longo da nossa vida, nós vamos construindo várias situações, onde a gente tem que aprender a lidar. E a perda, né, tanto de coisas materiais, né, e de pessoas queridas, faz parte desse aprendizado. E é esse aprendizado que vai fazer com que a gente evolua, mas a gente não quer perder. Porque nós temos ainda muito apego a tudo, muito egoísmo, né? Não só a coisas materiais, mas a pessoas também, né? Até a Anete Guimarães tem uma palestra, eu acho sensacional, porque ela faz uma pergunta assim: qual é o maior amor que existe no mundo, né? O da mãe pelo filho ou o da mãe pelo marido, né? Ou do marido pela mãe ou do marido pelo filho, né? Aí todo mundo vai falar, óbvio, né? O da mãe pelo filho, do pai pelo filho, né? Só que daí, se a gente pensar como o Espírito Universal, eterno, né? Esse filho de hoje, né? Pode ser o que amanhã? Né? Pode ser o marido de amanhã, o cunhado de amanhã, né? E aí onde é que fica? Mas por que a gente tem esse amor tão? Porque é nosso. Porque saiu de nós. Eu não sou mãe ainda, mas quem é mãe, quem é pai, saiu da gente, né? Agora o marido não, o marido saiu da mãe dele, então ele tem que ser o melhor, a preferência da mãe dele, não da mãe, da nossa, né? E ela fala isso e aí a gente começa a refletir, é verdade, né? O que? É o amor-apego, porque a gente ainda não conseguiu estabelecer o amor no sentido mais puro que existe, que foi o amor que Jesus nos ensinou. Tanto é que tem a passagem que ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque ele já considerava todos nós da mesma família. A gente consegue fazer isso? Não, né? Eu não consigo, né? E acredito que muitos ainda não conseguem.
Até uma vez eu estava conversando com um amigo em Rolândia e foi interessante, porque ele falou assim, ai Carol, a gente estuda tanto, a gente lê tanto, eu fui almoçar em Londrina, veio um rapaz dizendo que estava com fome e queria uma marmita. Eu estava sentando num restaurante, eu peguei o dinheiro, dei para ele comprar marmita, e aí logo eu pensei, poxa vida, né? Eu aprendo que esses são meus irmãos, pô, eu não falei pro cara, pô, senta aqui e almoça comigo, né? Porque imagina o movimento que é você falar para a pessoa, não, senta aqui na rua, tá na calçada ali, sentou na mesinha, não, senta aí, então vamos pagar seu almoço, né? Mas a gente já vai lá para ensinar, já, não, toma aqui, vai lá, pega sua marmita. Só que se fosse o Cristo, o que ele faria? Senta aqui e come comigo, ainda partiria o pão dele, toma aqui o seu pedaço, que é o que ele fazia com os apóstolos, né? Tá certo que hoje a gente tem que tomar até um pouco de cuidado, né? Porque a gente vai plantando dentro da nossa casa, botando perto da gente. Mas é esse o amor fraternal que Cristo nos ensinou. Totalmente livre, né? Do egoísmo, né? Das nossos julgamentos e tudo mais. Mas então ele vai nos dizer isso, né? Muitos vão solicitar ao Mestre em lágrimas as bênçãos, né? A correção, que ajude. E aí Deus manda, né? O que vai nos botar no caminho. Mas aí a gente reclama, porque não era aquilo que a gente queria. A gente queria outra coisa. Então ele fala, reclamando o seu socorro, muitos apelam para Jesus, declarando-se extenuados das pequenas lutas que lhe cooperam no mundo, né? Então a gente quer o quê? Sempre que alguém faça por nós, né? Principalmente Deus e Jesus, né? E a gente já aprendeu o quê? Que a gente tem que fazer a nossa parte e o que a gente não consegue, Deus faz, né? Até eu assisti uma palestra do Rossano que fala isso. Ele contava da passagem do Lázaro, né? E aí ele falava que então Jesus chegou lá e falou para os homens, tirem a pedra, né? Aí os homens que foram lá e tiraram a pedra. E ele entrou e aí ele curou Lázaro, saiu, né? Falou, Lázaro, levanta-te e sai. E aí ele faz uma explicação muito interessante. Então ele fala assim, Jesus precisava tirar a pedra? Não, por quê? Porque os homens conseguiam tirar a pedra, né? Jesus foi lá e fez o que ninguém mais poderia fazer, que era falar para Lázaro, levanta-te, anda e trazer ele à vida, né? E assim é Deus na nossa vida. O que nós podemos fazer, Ele não vai fazer por nós. E não é porque Ele é ruim, mas é porque Ele nos deu livre-arbítrio, nos deu condições para fazer tudo aquilo que aparece na nossa vida. E aquilo que a gente não conseguir, Ele providencia. Porque Ele é um Pai misericordioso e bom. Mas nós queremos que Ele nos faça tudo, né? Que Ele seja tudo, que Ele seja nosso motorista, que Ele seja o que vai fazer a gente ganhar na Mega Sena, que Ele seja tudo, né? Que seja o guardião da guarda da nossa casa, que seja tudo, né? Até brinco, né? Falar guarda da nossa casa. Esses dias na minha casa entraram ladrão na minha casa, né? Daí eu mesma fui pensar depois, né? Quando também o voto não nada, né? Depois que acontece que a gente vai cuidar, né? Mas Deus não vai ficar à disposição, a gente não faz a nossa parte, né? Não botou um alarmezinho, não botou um cadeado, não botou nada. Deus vai ter que dar conta disso aí? Não vai, né? E muitas vezes, se a gente analisar na nossa vida, o que a gente faz? A gente faz isso, né? A gente não se preocupa. Até a gente estava estudando quinta-feira passada e caiu uma passagem que foi muito interessante, que falava da doença, dos médicos e tudo mais. E a gente comentava sobre isso. Deus deu a inteligência para o homem para desenvolver medicina, para desenvolver remédios, para desenvolver tantas coisas que tem gente que fala assim, não, porque eu estou doente é porque Deus quis, não procura um tratamento, não procura uma ajuda, né? Mas Deus deu a ferramenta, né? É aquela história do barquinho, né? O rapaz está lá se afogando, aí, não, Deus vai me salvar, passa um galinho. Não, Deus vai me salvar, passa uma boia. Não, Deus vai me salvar, passa o barco. Vamos, meu filho, vem. Não, Deus vai me salvar. Aí morre e chega lá, pô, Deus, você não me salvou? Ô, meu amigo, eu te mandei o galho, te mandei a boia, te mandei o salva-vidas, te mandei o barco. E você não foi, né? Então, a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Para que a gente faça a nossa iluminação interior, é importante que a gente nos analise. Que a gente analise todas as nossas atitudes, né? A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, os conceitos que a gente tem da vida, né? Os conceitos que a gente tem de nós mesmos, para que a gente possa trilhar uma meta, né? Uma meta mental daquilo que a gente quer,
para que a gente possa chegar em algum lugar. Nós já sabemos qual é o nosso objetivo, a evolução, né? Então nós precisamos pensar o quê? O que eu preciso para evoluir? O que eu preciso para desenvolver amor, né? Para desenvolver plenitude? Poxa, eu vou acordar todos os dias, a primeira coisa que eu vou fazer é uma prece, né? Vou botar ali uma música para elevar as vibrações, a boa energia do meu lar. Vou acordar de bom humor. Vou encontrar alguém na rua que vai virar a cara para mim. Vou ter paciência com esse meu irmão, talvez ele não dormiu bem, né? E assim a gente vai aliviando os pesos da nossa vida. Porque se nós começarmos a guardar, né? Nossa, fulano não me falou hoje, Beltrano não fez isso para mim. O que a gente está fazendo? Guardando esses ressentimentos no nosso coração, e isso pesa. Se isso atrapalhou o Chico, né? Todos aqui devem conhecer a passagem da máquina de costura, né? Do cachorrinho. Se a mágoa dele atrapalhou o trabalho dele com o Emmanuel, imagina o quanto que as mágoas que a gente carrega não nos atrapalham. Não são obstáculos para a nossa evolução, para que a gente possa enxergar além. E aí ele vai continuar. Há até mesmo os que reportam ao Mestre da Cruz, rogando-lhe refúgio entre os anjos. Todavia, em plena fuga, ao serviço do céu, lhes é conferido entre as criaturas da terra para soerguimento dos seus próprios irmãos de jornada evolutiva. O problema da elevação espiritual não está situado em nossos lábios, mas acima de tudo, em nossos corações e em nossos braços. Olha que legal, né? Porque nas nossas palavras, a maioria das vezes, elas estão corretas. O que não está coerente são as nossas ações e os nossos sentimentos. Então a gente é o famoso falo o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? A gente fala, não faz isso, né? Ora, né? Mantém o pensamento e tudo mais, mas a gente consegue fazer isso, né? Então a mensagem nos convida para essa reflexão. Nós estamos conseguindo colocar em prática tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente ouve, né? A gente está conseguindo colocar em prática? Porque às vezes mais vale a gente ler menos e colocar mais em prática do que a gente ouvir muitas horas de aula e não conseguir colocar nem 1% de tudo que a gente ouviu e tudo que a gente leu em prática no nosso dia a dia. Então, seguindo aqui na nossa mensagem, tem um artigo na internet muito interessante do Rogério que fala sobre o caminho da iluminação, e ele fala, né, traz umas passagens bíblicas, ele vai falar: iluminar-se é ter confiança em si mesmo, é viver sem ressentimento. Então o primeiro ponto é termos confiança em nós mesmos. Deus, quando nos criou, colocou em cada um de nós a centelha divina. Olha que maravilha! Todos nós temos dentro do nosso coração a centelha divina a ser desenvolvida, aquela semente de amor, né? Aquele pedacinho de Deus dentro de cada um de nós. Então a primeira coisa é, né, termos confiança em nós mesmos e não nos diminuirmos. Ai, quem sou eu? Né? Ai, o que eu posso fazer? Muita coisa, né? Se a gente quiser, a gente pode fazer muita coisa, porque nós temos um potencial latente em nós gigantesco. A gente tem uma semente de Deus dentro do nosso coração. Imagine o que é isso, né? Uma energia. Se a vibração, a aura do Chico, de quem chegou perto dele, né, fala que era algo extraordinário, imagina de Deus. Imagina que isso está em nós. Só que é necessário que a gente desenvolva isso em nós. É como se fosse uma sementinha, é necessário que a gente regue, é necessário que a gente adube, né? Que a gente cuide, que a gente pratique, porque senão ela não vai se desenvolver e ela não vai se exteriorizar. E quanto mais a gente melhora, isso expande, né? É igual a luz. Quando a gente acende a luz, mesmo que ela estiver dentro do abajur daquela capa, ela vai varar aquilo ali e vai sair para o ambiente. Somos nós. Até uma vez eu vi um exemplo que é sensacional, né? O bem, o amor e as nossas boas vibrações, né? É como um forno ligado. Você vai chegando perto, você já vai sentindo calor, você já vai sentindo as boas energias, as boas vibrações. Assim somos nós.
Como é bom chegar perto de alguém e se sentir bem, né? Você fala assim, nossa, aquela pessoa tem uma energia tão boa, né? Que é até gostoso chegar ali, né? Conversar e tudo mais. E isso a gente consegue o quê? Desenvolvendo, né, os nossos bons sentimentos. Cultivar é trabalho, né? Ninguém vai desenvolver nada sem esforço, né? O seu Joaquim, que lá do Maria, que desencarnou esse ano, ele sempre falava uma coisa e eu achava sensacional, né? A primeira vez que ele me falou, eu falei assim, meu Deus, ele é doido, né? Sem coisa de falar aqui, né? A gente tá vindo estudar aqui, ele vai falar isso. Ele falava assim, não, ninguém vai fazer uma caridade ou vai fazer alguma coisa começar por amor. Ai, adoro. Nossa, vou acordar no meu domingo 6 da manhã fazer uma visita para um doente e ouvir ele reclamar. Quem que acha isso legal? Mas aí a gente vai por obrigação, porque a Casa Espírita falou que tem que fazer caridade. Aí a gente vai. E aí a gente vai de novo, aí aquilo começa a fazer parte da nossa vida. E quando a gente vê, a gente está achando isso legal. Mas no começo, a gente não está. E nada na vida vai ser, porque isso vai mudar a nossa rotina. Né? Então eu vou deixar de dormir para acordar cedo, para fazer, ou então eu vou me voluntariar, mas aí eu vou ter que deixar de ir em tal lugar, vou ter que deixar de falar com os meus amigos, vou ter que deixar de ir para qual. Tudo requer esforço. E é importante que a gente faça essa análise. Onde a gente vai depositar o nosso esforço? Né? Qual que é o nosso objetivo maior? Nós estamos aqui como espíritos eternos. Essa vida material é muito curta, né? 80, 90, 100 anos, sendo bem otimista, é muito pouco, não é verdade? É muito pouco. Tanto é que em uma única encarnação a gente não vai desenvolver e fazer a nossa iluminação interior. Não, é aos poucos, né? É um tijolinho, é um pouquinho de cada vez. Aí a gente vai trabalhando, então agora eu vou trabalhar o meu amor ao próximo, agora eu vou trabalhar a minha convivência familiar, a minha paciência. E assim, consecutivamente, todos vai passando por todos os bons sentimentos, conforme Jesus nos ensinava. E tem uma passagem do Cristo que vocês conhecem, que é quando Pedro anda sobre as águas, né? Que Jesus está no barco, né? E o Pedro fala, Senhor, eu quero ir até ti, né? E ele fala, não, vem Pedro, pode vir, né? Pode vir pelas águas, né? E então Pedro foca no olhar do Cristo, olho a olho, e começa a caminhar. Né? E a hora que ele está no meio da travessia, ele se perde ali do olhar do Cristo e começa a afundar. Assim somos nós na nossa vida. Enquanto a gente estiver com o nosso olhar focado no olhar do Cristo, nós não afundaremos. Não importa a turbulência. Mas no momento em que a gente se desviar, é o momento que a gente cai. É o momento que a gente acaba perdendo as oportunidades. E aí é necessário que a gente se volte novamente todo aquele trabalho de concentração e continue. Porque senão a gente desiste e aí a gente acaba se afogando dentro das nossas dificuldades, das nossas desilusões. Então, ele vai nos seguindo aqui. Apliquemo-nos à ação permanente do bem e na certeza de que cada um será dado segundo as próprias obras, quando procuramos a boa vontade, a nossa posição de servidores, no abençoado campo da vida, que nos oferece recursos incessantes à plantação da nossa própria felicidade. Então o que ele fala, né? Apliquemos a ação permanente no bem. Até a semana passada a gente estava estudando a lei de justiça, amor e caridade, né? Dentro das leis morais do Livro dos Espíritos, na parte 3ª. É muito interessante, né? Quando a gente começa a estudar as leis morais, e aí a gente chega na lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque ela é o resumo de tudo. Então, se você conseguiu ali se enquadrar nela, as outras a gente vai fazendo sem perceber. E o que é, né, a justiça para o Cristo? O parâmetro da justiça do Cristo: fazer aos outros o que a gente gostaria que nos fosse feito. É verdade? E um exemplo bem chulo, né, que a gente pode ter pensar quando a gente fizer uma ação, né? Será que isso é bom? Né? Se eu agir dessa forma e mais os 8 bilhões agirem igual, isso vai ser bom ou ruim para o mundo? Vai ser ruim, então a nossa atitude é ruim.
Não importa se nos pareça pequeno, né? Porque vindo de um é pequeno, mas vindo do todo vai fazer um grande estrago material. E assim somos nós no nosso pensamento, na nossa energia. Pensa comigo, imagina o mundo inteiro vibrando negativamente. Como é que vai ficar a atmosfera do planeta? Agora imagina se todo mundo vibrasse positivo. Eu costumo falar com as meninas do nosso grupo de estudo exatamente isso. Olha como seria fácil a gente transformar o mundo agora. Era cada um fazer ao outro o que gostaria que vos fosse feito. A gente não precisaria fazer grande milagre, não precisaria nada, só nós, né? Imagina se é o propósito, na verdade, né, que eu convido a todos vocês fazerem, né, para o nosso próximo ano. Está acabando esse ano, mas a gente pode começar saindo daqui já, né, porque a gente precisa praticar para o ano que vem já estar em ponto de bala. Se todos nós, né, fizermos, né, o melhor para o nosso próximo, olha como tudo vai mudar à nossa volta. Se a gente começar a ser mais solícito com aqueles que moram na mesma casa que a gente, como é que vai ser o tratamento lá dentro? Como é que vai ser a convivência lá dentro? Muito melhor. Se a gente for mais solícito com as pessoas que trabalham com a gente, como é que vai ser o ambiente de trabalho? Né? Se a gente for mais agradável e prestativo com as pessoas que dependem da gente no nosso trabalho, como é que vai ser os nossos atendimentos? Muito melhor. E a gente precisou fazer grandes transformações? Não, a gente precisou só transformar nós mesmos. Tem uma palestra do Andrei, esqueci o sobrenome dele. E é muito engraçado, porque ele faz um comentário que eu achei sensacional. Ele fala assim, que aos 16 anos ele começou a frequentar o centro espírita, né? Daí ele se empolgou com o evangelho, queria da paz, queria mudar, queria estudar, né? Foi aquela revolução. E aí ele começou a estudar, né? Começou a estudar. E começou a praticar, porque ele estava estudando dentro da casa dele. Aí um dia ele chegou para a mãe dele e falou assim, nossa mãe, depois que eu comecei no centro espírita, né? E comecei a estudar e comecei a entender, aqui em casa mudou tudo. Nossa, ficou uma maravilha, né? Vocês perceberam, mãe, que tudo mudou? Aí a mãe dele olhou para ele e falou assim, olha meu filho, na verdade, a única coisa que mudou aqui foi você. Então, muitas vezes, o problema somos nós. Só que a gente não vê, né? A gente não vê que o problema somos nós. Que muitas vezes somos nós implicando, somos nós criando conflitos, somos nós criando dificuldades na nossa vida, né? E ele riu e foi engraçado. Porque é verdade, muitas vezes a gente acha que o problema são os outros, mas na verdade o problema somos nós mesmos, né? Às vezes a gente está sem paciência, a gente complica com o que acontece na nossa vida, né? E a hora que eu ouvi isso, eu falei assim, gente, é verdade. O problema, às vezes, somos nós. E a gente acha que o problema é os outros. Então a gente quer que todo mundo mude para a nossa vida ficar boa. Mas se só a gente mudar, a nossa vida já vai ficar boa. Olha que notícia maravilhosa. Se só a gente mudar, a nossa vida vai ser muito melhor. Eu garanto para vocês. Eu falo isso porque uns tempos atrás eu comecei a tentar meditar, né? Assim, vou começar a ler, né? Eu vou acordar, vou ler aqui a mensagem, vou meditar, né? Agora eu já perdi mão, já tenho que começar de novo. Porque a vida é assim, gente. A vida é assim. A gente vai, daí de repente acontece um monte de coisa. A gente desiste de tudo, né? Não deu tempo, né? E aí, só que dentro daquele período, gente, eu acordava, eu ficava disposta, eu ficava tão bem, né? Ficava mais leve, os pensamentos mais leves, parecia que até a dor no corpo melhorava, né? Mas aí, olha como que a gente é, né? A gente está no benefício, mas mesmo assim a gente acaba deixando as atribulações da vida material tomar conta de tudo. E aí a gente volta para aquela estaca zero. Né? Daí hoje eu falo assim, nossa, lê mais um pouquinho, meditar mais um pouquinho, né? Vai lá fora, toma um sol. Não existe nada melhor do que a gente vá lá no nosso quintal, né? 5 minutinhos, olha pro sol, imagina aquela energia limpando o nosso espírito, o nosso coração, os nossos sentimentos. Isso dá uma revigorada, né? Podem testar, eu já testei e eu aprovei, né? Se alguém mais já testou aí, vai saber que é verdade. Aí você tá lá mal, chateado, você vai lá fora, olha pro sol, começa a agradecer, começa a orar, muda tudo.
muda o nosso humor, muda os problemas, e a gente volta a fazer o que a gente estava fazendo, parece que até consegue resolver melhor, né? Essas são as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição, para que a gente busque, né? O universo é repleto com as infinitas possibilidades, porque nós estamos mergulhados na exteriorização do pensamento de Deus, né? Isso está lá no livro Domínios da Mediunidade. É só a gente acessar, é só a gente querer. Só que nós precisamos fazer esse movimento de querer. Então a gente precisa olhar, né? Se conectar com Deus, orar, né? Precisa, vai lá, imagina, né? A gente precisa. Senão a gente não consegue efetivamente, né, essa comunhão verdadeira. E aí a gente acaba desanimando, entristecendo e tudo mais. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou ler uma mensagem desse livro aqui. E a mensagem é intitulada Acalma-te. Porque isso faz parte da nossa, né, iluminação interior. Porque se a gente estiver atribulado, a gente não vai iluminar nada. A gente vai tumultuar mais. Aí a gente vai ser um espírito obsessor. O nosso próprio espírito obsessor, né? A gente fala assim, os espíritos estão nos obsidiando. Não, é nós mesmos que estamos nos obsidiando, né? Porque a gente não se acalma, a gente fica naquele monte de pensamento atribulado, não consegue refletir, não consegue decidir, não consegue se movimentar. Então a mensagem é: acalma-te. A Deus tudo é possível. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhes assimilas o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilarão irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te fiem e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor, que a luz domine as trevas sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não obdeis a palavra do Mestre, quando nos afirmou que Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então assim, a mensagem é: nos nossos momentos de maior atribulação, né, onde a gente estiver desesperado, desanimado, achando que nada vai dar certo, acalma-te em Deus. Confia em Deus, né? Deus está cuidando aí, de uma imensidão de universos. Com certeza Ele não vai errar a mão com a gente. Aqueles que confiam nele estão sempre protegidos dentro do seu amor. É importante que a gente desenvolva essa fé, que a gente se agarre nessa fé e trabalhe. Porque se a gente só tiver fé e não se movimentar, também não adianta nada. É o que ele fala, né? Espera-te fazendo o teu melhor. Então é importante que a gente consiga essa conexão, né? Para a gente encerrar, vamos fazer o seguinte: vamos todo mundo fechar os olhos. Vamos todo mundo agora fechar os olhos e imaginar, nesse momento, a figura do Mestre Jesus adentrando essa casa. Adentrando e cobrindo todo esse ambiente com muita luz, com muita paz, com muito amor.
E nesse momento, nós vamos fixar os nossos olhares a Ele, olho no olho, confiantes, assim como Paulo, quando viu no deserto, e toda a sua luz o cegou, mas também toda a sua certeza da verdade espiritual se abriu diante dos seus olhos. Vamos sentir essa paz. Vamos sentir que neste momento Ele está trabalhando todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. E que a partir de agora nós estamos fortalecidos para fazer o nosso melhor em todos os momentos que nos for solicitado, pois Ele é o nosso governador. Ele tudo sabe, Ele tudo nos inspira para melhor. Nesse momento a gente pede a Ele que nos auxilie, que nos fortaleça, que nos inspire para mais um ciclo que se inicia. Que possamos, Senhor, munidos de todas as suas bênçãos, de todas as suas boas energias, nos fortalecer e renovar-nos intimamente, buscando fazer o melhor todos os dias. Pois assim, chegaremos mais próximo do nosso objetivo final, que é estar em comunhão com o Pai. Que a sua paz e o seu amor recaia sobre todos. Que assim seja. Bom, nós que agradecemos a Carol, por essa reflexão. Não é à toa que Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele fala, que se a gente mudar apenas nós mesmos, 2/3 do mundo já será mudado também. Então só depende de nós. Então, aproveitando também essa mensagem que a Carol trouxe, esse convite para o ano que vem, se vocês quiserem colocar na agenda para trabalhar na casa, olha, a casa precisa de trabalhadores. Temos no sábado o trabalho da sacola, temos o trabalho da costura solidária, temos também a Rita precisa de ajuda com os brinquedos. Então, temos os estudos. Sejam bem-vindos à casa. Coloca isso como meta. Tentem, tá bom? Fica o convite aberto para todos. E caso queiram saber mais, sempre está passando aqui no projetor e também tem os 2 mural da casa, todos os horários de estudos e trabalhos, tá? Sejam bem-vindos. E, falando em trabalho, vamos trabalhar os médios. O pessoal da porta, da água, do grupo vocal. Montanha exclamada
O meu
seguindo Jesus. Dobram os sinos, dão cristalinos em toda a terra. Quanta beleza e a natureza em si encerra. Quanta harmonia, paz e alegria, oh que esplendor! Nasceu Jesus, envolve em luz, cheio de amor. E à tarde o sol poente acende a luz dos seus fulgores. Deus quer dos passarinhos, buscando os ninhos, cantam louvores. Oh, que festim divinal! É Natal, é Natal, e um hino de venturas vibra em festa a cristandade. Glória a Deus nas alturas, fraternidade, fraternidade. Glória a Deus nas alturas, fraternidade, fraternidade. É Natal, é Natal, lindo, Mais um recadinho, né? Esquecendo que a gente precisa aí do pessoal para trabalhar. A gente tem nos domingos também a visita das pessoas acamadas, que a Carol falou, né? No começo é um pouquinho difícil, mas depois a gente sente uma falta deles, de ir lá conversar, de ver como é que eles estão, será que está bem, será que não está bem. Então a gente tem domingo também, a gente tem a palestra aqui e depois a gente faz as visitas. Então quem quiser colaborar aí. Porém, esse domingo... Esse domingo, por exceção, não vai ter devido à eleição. Mas Daí vai voltar em janeiro, né? Porque os outros dois vai ser dia de Natal e dia de ano. então, em janeiro voltamos. Então, ó, é bom que a Carol já falou, né? Volta com as forças renovadas, pronto para ajudar. Porque lá na Bíblia tem, né, que foi feito o verbo. Quem é verbo, né? O verbo é Jesus. Mas o que significa ser o verbo? Ação. Então a gente aprende aqui, né, que sem caridade, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a gente precisa agir. E agir é isso. É a gente estar próximo de quem necessita. Então, fechamos os nossos olhos e agradecemos hoje a presença do Espírito de Jesus, nosso Mestre querido, que veio nos mostrar o caminho do amor, que veio nos mostrar o caminho do trabalho, que veio nos mostrar
a mão estendida a todas as dificuldades. Ele que amou todos nós indistintamente, independente dos nossos atos, que hoje possamos retribuir, abrindo o coração, deixando que Ele entre na nossa casa, no nosso lar, nos nossos irmãos, que possamos hoje estender a mão àquele que necessita, abraçar aquele irmão que só quer ouvir a bênção de Deus, que possa levar a todos a esperança, a calma, a tranquilidade, que eu possa dar o que hoje eu recebi de nosso Mestre querido, que foi a bênção espiritual, que foi a palavra que revigora, que transforma. Que o nosso país também seja abençoado por Deus, assim como todos os homens. Que o reino de Deus entre realmente no coração dos homens e que possamos juntos, de mãos dadas, fazer um só país, um só povo, um só Filho de Deus, pois todos nós queremos a felicidade, queremos o amor. Então que possamos dar àquele que menos tem e que possamos receber daquele que mais tem. Agradecemos, Senhor, este ano que está finalizando e rogamos-te a força para não sair jamais do teu caminho. Dá-nos, Senhor, sempre em meu espírito a sua vontade. Dá-nos sempre o recurso de reiniciar, mas dá-nos ainda mais a claridade para encontrar junto contigo a força que transforma toda a humanidade e que nos transforma. Agradecemos e rogamos-te a bênção a todos nós e a todos que estão nas suas casas ou nos seus lares ou em qualquer lugar. Que o teu amor, Senhor, preencha cada espírito, levando a cada um a necessidade, às vezes do corpo físico e às vezes do espírito, que roga por ti a bênção do Pai Celestial. Que tenham todos um bom final de noite e que Deus acompanhe todos vocês.